no Evangelho de João, tá? Capítulo 9, versículo 1. Ele relata um ocorrido, né? Que foi a cura, né? Jesus estava caminhando, né? Ele encontrou um cego, então ele curou esse cego é de nascença, tá? Vamos se adentrar, né, nessa passagem, que eu creio que Deus vai abrir nosso entendimento no que essa passagem tem a ver com a gente no nosso dia a dia, tá? É o seguinte, João capítulo 9, versículo 1 fala o seguinte, olha só: enquanto prosseguia caminhando, quem? Jesus está caminhando, certo? Os discípulos. Então ele viu um homem um homem cego de nascença, né? Então Jesus, olha só, vamos ler na palavra o que a palavra fala. Capítulo 9, versículo 1 fala o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Então seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Bom, vamos abrir um parênteses nesse ponto aqui, muito importante. Vamos recapitular. Jesus está caminhando com os discípulos dele, aí viu um cego de nascença, então eles se perguntaram: mestre, ele é cego assim por quê? Quem pecou? Os pais ou ele pecou? Aí Jesus falou: poxa, a gente não tem que se preocupar se foi os pais, se foi que pecou. A gente tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus enquanto é dia. Olha só, olha o entendimento. Nós temos que fazer a vontade de Deus enquanto é dia. O que é isso? Enquanto você pode, enquanto você está vivo, enquanto você tem condições de fazer a vontade de Deus. Certo? Não tem que ficar questionando por que pecou, por que está nessa situação, quem foi culpado. Não tem que perguntar isso. Tem que chegar e fazer o que Jesus fez. Jesus simplesmente operou um milagre, sem questionar por que aquele homem estava cego, por que ele não estava, entendeu? Se foi o pai, se foi a mãe. Bom, vamos no versículo 7. Então disse, no 6 fala o seguinte: Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou nos olhos do cego e pediu para o cego ir lavar no tanque de Siloé. Mas por que no tanque Siloé? Siloé significa enviado. Quem estava enviando ele? Jesus Cristo. Olha só, vai e lava no tanque, lava no tanque de Siloé. Por quê? O tanque foi enviado. É onde é um milagre, entendeu? Esse tanque, olha só, só uma particularidade vamos falar um pouco da geografia desse tanque, tá? Esse tanque, ele ficava a 1 quilômetro de distância. Olha só, ele é cego de nascença. Jesus passou barro nos olhos dele e mandou ele ir ao tanque de Siloé, que ficava a 1 quilômetro. Agora imagina só, o rapaz já era cego de nascença, ainda com os olhos, já não chegava mesmo. Aí os olhos cheios de barro. Aí Jesus fala: vai, caminha até o tanque de Siloé, que é 1 quilômetro daqui, para você lavar o tanque. O que é isso? Assim, olha só, assim o homem foi, lavou e voltou enxergando. Olha só, ele foi e quando ele voltou, já voltou enxergando. O que quer dizer isso? Ele ir no tanque do enviado, crer na palavra, ele creu na promessa
Não importou na distância, na dificuldade que ele ia enfrentar, se tinha alguém que ia levar, se tinha alguém que ia carregar ele, ou se ele ia sozinho. Aí ele não quer saber se para chegar nesse tanque de Siloé tinha que subir um monte, descer uma ladeira. Ele não se preocupou nada disso, simplesmente creu. Ele creu naquela palavra. Ele ouviu falar quem era Jesus, ele não via Jesus, ele não viu porque ele é cego, mas eu creio que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E nessa passagem do Evangelho de João, ele relata justamente os milagres de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus foi lá na festa lá do casamento de Canaã da Galileia, que ele fez uma transformação da água do vinho, depois dali veio só fazer os milagres, entendeu? Aí cura o paralítico, cego, e esse cego estava no caminho. Então não importa se a pessoa não tem uma visão, não consegue ver, mas se ela consegue ouvir a palavra e crer na palavra, ela atende. E é através da palavra, de ouvir a palavra, crer na palavra, crer no enviado, que é Jesus, aí o milagre acontece. Muitas pessoas estão cegas espiritualmente falando. Muitas pessoas até ouvem Jesus, até já ouviram muitos relatos do que Jesus fez, que Jesus operou, no milagre de Jesus, mas de repente o que acontece? Não tem persistência, não tem fé, então ela não tem condições de andar 1 quilômetro para alcançar o milagre, certo? Versículo 8, interessante, não é só. No versículo 8 fala o seguinte: seus vizinhos e outros que conheciam o homem como um mendigo perguntavam uns aos outros: esse é aquele homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Olha só, olha a situação desse homem. Além de cego, ele estava marginalizado, sentado à beira do caminho pedindo esmola. Muitas pessoas hoje, cegas espiritualmente falando, elas estão marginalizadas e vivendo de esmola. Só que aqui fala aqui o seguinte: os seus vizinhos já conheciam ele. Mas será que algum desses vizinhos levou ele até o tanque de Siloé? De repente, quando viram ele lá enxergando, ele falou: poxa, mas esse não é aquele mendigo que estava aqui na beira do caminho, mendigando e fez esmola, cego de nascença? Hoje em dia é fácil a pessoa apontar os defeitos das pessoas, até mesmo a causa. A pessoa vê uma pessoa assim sentada, vamos supor, vamos fazer uma ilustração. A pessoa vê uma pessoa sentada, assim, vamos supor, numa calçada, descansando, o que ela vai falar? Pedinte, marginal, tá bêbado, entendeu? Mas ninguém sabe o que a pessoa está passando, ou o que a pessoa passou. Sabe o que é isso aí? Conclusão precipitada, certo? Observação. Olha só, esse detalhe que é muito importante. Por que Jesus pediu para o cego andar 1 quilômetro? Poxa, de repente, teve caso lá de Jesus curou, o cego já olhou assim imediatamente, não precisou caminhar tanto, certo? Por que Jesus pediu para ele andar 1 quilômetro? Eu estava lendo essa passagem, eu falei: poxa, Jesus, né? Quando o Senhor curou aquele paralítico, o Senhor falou para ele: levanta e anda, ele já levantou na hora e andou. E por que esse senhor aqui, esse rapaz, esse jovem aqui, teve que andar 1 quilômetro? Aí caiu assim o meu entendimento. A fé, persistência, crer na palavra, crer em Jesus Cristo, certo? Aí imagina uma pessoa cega, como já havia dito, andar 1 quilômetro. Vamos supor, quando a gente está num quarto, de repente acaba a força, para a gente encontrar uma lanterna é dificuldade. Eu já passei por situação de acabar a força e não ter lanterna e a gente ficar praticamente, né, sem saber nada, só no tato, né?
Agora imagina só, cego de nascença. Só que esse ponto aqui, além da cegueira, a cegueira de nascença, natural, também estava a cegueira espiritual. Ele passou a vida toda cego. Entendeu? E tem muitas pessoas hoje que, infelizmente, nasce, vive e morre cego. Sem conseguir ver, sem conseguir contemplar quem Jesus é e quem Jesus fez e quem Jesus pode fazer. A distância foi para quê? Para testar a perseverança do cego. Se ele duvidasse, iria parar no meio do caminho e perder a cura. Muitas pessoas recebem hoje o milagre, vamos falar um milagre da cura, um milagre da restauração, um milagre da conversão da família, só que de repente é porque atrasou um dia, ou 2 dias, um mês, um ano, ela perde a fé. Aí o que já estava conquistado deixa escapar pelas mãos. Olha só, outra observação nessa parte. Além de cego, ele era indigente e excluído da sociedade. Por que ele era excluído? Havia um costume, olha só, meu Deus, havia um costume naquela época, olha só, que quando um filho atingisse 13 anos, se tivesse alguma deficiência, ele era excluído e não poderia frequentar as sinagogas. Por quê? Até então tinha um costume, um ritual que podia frequentar a sinagoga, era só pessoas perfeitas, pessoas sem defeito, pessoas que não tinham nenhuma debilidade, enfim, pessoas sãs. Por isso que Jesus falou, eu não vim para os perfeitos, eu vim para os imperfeitos. Entendeu? Esse costume, então, imagina só, quando esse jovem completou 13 anos, automaticamente ele foi colocado na rua. Olha a situação, além de ser cego, aí virou indigente, virou praticamente, uma palavra até chata de falar, mendigo. O que é uma mendigo? É pessoa que fica vivendo através de ajuda, de esmola, entendeu? Não falo, que não é que seja errado você depender da pessoa. Nós temos sim depender primeiramente de Deus e das outras pessoas, entendeu? Porque Deus ele coloca pessoas na nossa vida, na nossa frente, entendeu? Para que nós possamos ajudar e ser ajudado. Outra coisa, naquele tempo, olha só, outra observação. Naquele tempo, olha só, o ato de cuspir representava repúdio. Olha só, olha os costumes daquela época. Cuspir ao final de uma conversa era simbologia de nojo, sinal de desprezo e rejeição. Antigamente, eu acho, não sei se até hoje tem esse costume. Judeu, quando ele sente nojo de alguma coisa, simplesmente ele cospe. Entendeu? E esse é o sinal de rejeição, é um sinal de nojo, é um sinal de não me toque. Entendeu? Só que esse costume ainda continua até hoje. Muitas pessoas que hoje que não são judeus, vamos falar brasileiros, quando vê uma pessoa que está em situação de rua, a pessoa tem nojo, a pessoa cospe. E o cuspe é sinal de desprezo, sinal de rejeição. Porque quando cuspiram no rosto de Jesus Cristo, era um sinal de rejeição. Certo? Jesus, olha só, olha como que Jesus é maravilhoso. Jesus, ao cuspir no chão, ele quis dizer a todos: eu tenho nojo da enfermidade, nojo do que te leva ao cativeiro. Eu tenho nojo do pecado, mas nunca do pecador.
Deus ama o perdido. Por que Jesus cuspiu no chão? Para mostrar para todos, porque uma coisa é fato. Jesus, quando ele caminhava, ele nunca estava só. Sempre estava com os discípulos e sempre estava com a multidão. E aquela cena dele curar o cego ali, muitas pessoas viram, muitas pessoas presenciaram e muitas pessoas acompanharam até a caminhada desse cego até o tanque de Siloé, até ele voltar para ver se realmente ele estava enxergando. Inclusive até os vizinhos que estavam lá falaram: poxa, olha só, não é que está enxergando mesmo, rapaz? Olha, não é que esse Jesus aí faz milagre? Olha só, porque pessoa cega, pessoa que não consegue ver o espiritual, pessoa que não consegue viver o milagre, certo? Jesus usou aquele ato de fazer milagre, né, usando barro e água, justamente no sábado. Para quê? Estava confrontando o costume daquela época. Ele estava confrontando justamente o pessoal que estava cuspindo nele, que estava rejeitando. Ele estava confrontando, porque era sábado. Certo? E no costume da lei, antigamente, não podia fazer nada de sábado. E Jesus, ele veio, não foi para quebrar a lei, ele veio para cumprir a lei, certo? Através da graça. Ele usou o cuspe e o barro para mostrar para o cego que, olha só, outro detalhe, ele usou o cuspe e o barro para mostrar para o cego que onde ele era humilhado e desprezado, foi usado para trazer a cura. Mas como é isso? Aquilo que era usado para humilhar, para rebaixar, para entristecer, para machucar aquela pessoa, foi justamente o que foi usado para que ele tivesse a cura. Hoje, em nosso tempo, muitas pessoas, é chato falar, mas hoje em nosso tempo, há muitas pessoas vivendo às margens da sociedade, cegas, sem esperanças, pois está vivendo debaixo da tradição e da religiosidade. São cegas espirituais, que através de nós, pelo poder de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que nós consigamos levar a luz para o mundo, para o cego, e porque todos possam enxergar a verdadeira luz, que não venha viver na marginalidade e na cegueira espiritual. Amém? Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.